Nós vamos fazer já a leitura para a nossa meditação. É Provérbios capítulo 4. Vamos ler os versos 23 a 27, depois versículos de 11 a 13. Guarde o coração. Provérbios 4, 23 a 27. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Versículos 11 a 13. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Nós temos essa passagem, ela é uma passagem de disciplina para nós. A lembrança de Deus é que Ele nos ensinou o caminho. Nós temos aprendido o caminho de Deus. E aqui Ele diz: ande por esse caminho. Andando por ele, você não vai tropeçar. Mesmo correndo, não tropeçarás. Retenha a instrução, ela é vida para você. Como nós encontramos, essa necessidade, irmãos, de buscar, conhecer a palavra e assim encontrar estabilidade na vida. A ideia do caminhar com estabilidade é a ideia de alguém que pode viver os caminhos da paz diante de Deus. Nós falamos outras 2 semanas, os irmãos recordam, que esse texto de Provérbios 4, 23 a 27 fala sobre guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. E lembramos sempre que a ideia de coração e mente estão sempre atreladas. Então, o que nós pensamos está relacionado com o que nós agimos. Alguém pode dizer: mas eu não controlo os meus pensamentos. Nós podemos não controlar todos os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos serão alimentados pelo nosso coração. Aquilo que nós alimentamos, o nosso coração estará nos nossos pensamentos. Quanto mais nós enchemos o nosso coração de boas coisas, da palavra de Deus, quanto mais nós nos distanciamos do mal, mais o nosso coração vai se encher de Deus, e assim os nossos pensamentos serão outros. A gente vai sonhar coisas boas, a gente vai pensar coisas boas. Enquanto estivermos aqui, é claro que ainda seremos atacados por maus pensamentos e por falsos caminhos, mas nós, cada vez mais, nessa intimidade com o Senhor, poderemos andar nos bons caminhos. Então nós falamos que esse texto, logo após o verso 23, ele divide como se fossem 3 temas. O que é guardar o coração? Ele começa a desviar de ti a falsidade da boca, depois ele fala que os teus olhos olhem direito, e por fim, os teus pés, que seus caminhos sejam retos. Então, os nossos sentidos, como humano, a visão, o ouvir, a questão dos pés, nosso caminhar, estão relacionados aqui. Porque para que nós possamos realmente guardar a nossa mente, nós precisamos guardar aquilo que nós falamos, nós precisamos guardar aquilo que nós fixamos os nossos olhos e o que nós fazemos com os nossos pés.
Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos pés, lembrando que guardar é sinônimo de vigiar, e a gente tem falado bastante, né, sobre essa questão de vigiar, necessidade de vigiar. Um dos versículos que nós temos lido é Lucas 21:36, que diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Vigiar, guardar, vigiar. E sobre pés, aqui poderíamos falar o ano inteiro, né? A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem muitos textos que falam sobre o caminho da sabedoria, sobre os pés que andam direito, sobre os pés que tropeçam, os pés que são erguidos. E nós aqui separamos principalmente o texto base nosso, que é Provérbios 4, 26 e 27, e mais algumas passagens para a gente estudar hoje. Então, olhando primeiro o nosso texto, Provérbios 4, 26 e 27 diz: pondera a vereda dos teus pés. O que é ponderar? Caminhar, calcular com exaustidão. Quando você vai dar um passo, né, de repente, dependendo da estrutura, você tem que calcular se você vai abaixar, se você vai erguer, ou se o passo precisa ser maior ou menor. Pondera, examina com atenção a vereda, e não só a ideia do abaixar, do levantar, mas a ideia do caminho. Com certeza, se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos traçar um caminho, e os pés se desviarem um pouquinho desse caminho. O que acontece com um pequeno desvio? Um pequeno desvio aqui de 1 centímetro, vai lá na frente, vai ser uma distância enorme. Então, ponderar, cuidar, para que não se desvie. Aqui ele continua dizendo exatamente isso: todos os seus caminhos sejam retos, não incline nem para a direita, nem para a esquerda, caminhos retos, caminhos bons, sem desvios. Retira o teu pé do mal, abandone os maus caminhos, retira o teu pé do mal. Como faremos isso, irmãos? Nós sabemos que é pela graça de Deus. A gente tem falado bastante sobre o tema fortalecidos no Senhor, e quem indica o caminho é o Senhor. A nossa comunhão com Deus nos faz conhecer o caminho dele. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu fico pensando, né, irmãos, nós que conhecemos a Bíblia, que temos esse guiar de Deus, ainda vivemos em certas dificuldades e crises e momentos difíceis. Imagina uma pessoa que não tem a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, que praticamente tenta andar sozinha pelos seus pés. Então, quando a gente vê alguém perdido, a gente tem uma pequena noção do que é isso, que essa pessoa não tem direção, não tem Deus. Mas nós somos agradecidos a Deus porque nós temos essa direção de Deus, nós temos esse caminho de Deus. Êxodo 18:20 diz: ensina-lhes os seus estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devemos andar e a obra que devemos fazer, o que devem fazer. É um texto que dá essa ideia, irmãos. A gente não tem que pensar muito, não tem que calcular muito em relação a princípios que estão claros diante de nós na Bíblia, porque a gente não tem que encontrar motivo para fazer. Quando Deus manda, você não tem que perguntar por quê. É Deus que manda. Em relação ao que é certo e o que é errado, o mundo, ele faz as contas dele. O que ele acha certo é porque aquilo que ele sente, é porque aquilo que ele acha melhor. Mas nós não, nós seguimos a verdade. O nosso corpo pode até achar
diferente alguma coisa. Nosso desejo pode achar que deveríamos fazer diferente, mas o que vale é que Deus manda. Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, Deus dá força, Deus dá direção, Deus dá consolo, e tudo isso nós temos no Senhor. Gosto muito da frase que diz: não estamos perdidos. Por que nós não estamos perdidos? Porque nós sabemos onde estamos e também onde queremos chegar. Alguém perdido, ele pode estar perdido porque ele não sabe onde ele está, ou ele pode estar perdido porque ele mesmo sabendo onde está, ele não sabe aonde ele quer chegar. Ou ele pode até saber onde ele quer chegar, mas ele não sabe o caminho, a direção. Nós não estamos perdidos. Onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar à presença de Deus, junto ao Senhor. Onde nós estamos? Nós já estamos nessa presença do Senhor. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Nessa passagem, Jesus está partindo, e acredito que pode ter surgido aquela dúvida, né? Aquele vazio no coração dos seus discípulos. Faltava um pouquinho de tempo para ele ir para a cruz. Como eles continuariam vivendo? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu não vou abandonar vocês. Vocês vão continuar tendo a minha presença, e vocês vão me seguindo, saber para onde vocês precisam ir. Se nós estamos indo para Jesus, nós sabemos para onde nós estamos indo. Os problemas, as dificuldades, as decisões erradas, isso tudo nós vamos conviver. Você toma uma decisão errada, um caminho errado. O que a gente faz quando a gente toma um caminho errado? Tenta consertar, né? Volta, toma outra estrada e volta. Não tem lógica tomar um caminho errado, agora eu vou pisar no acelerador, porque eu vou embora. Não, para, nós temos que parar e voltar. Há tempo de voltar, há uma forma de voltar. Não tem como nós desistirmos do caminho. Nós temos que buscar esse caminho, voltar diante do caminho. E as dificuldades, irmãos, que nós enfrentamos? É motivo de nós desistirmos? Eu ouvi um pastor falando a respeito do texto em que Jesus acalma aqueles discípulos no barco. Eles vão, acordam Jesus e Jesus acalma aqueles discípulos. E o pregador dizia: primeiro ele acalmou os discípulos, depois ele acalmou a tempestade. E aí tem uma frase que diz que os navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios afundam por causa da água dentro deles. E a ilustração aqui diz: não deixe que o que está acontecendo em torno de você venha invadir o seu interior e afundar. Então, como nós vamos seguir no caminho? Não deixando que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor sejam a influência para nós. Nós devemos seguir com Cristo no barco, devemos saber que no momento certo Ele acalma a tempestade, e nós devemos seguir com Deus. Tomar cuidado, irmãos, com os pés. Muito cuidado nós temos que ter com os nossos pés. Nosso coração é enganoso. Tem uma passagem que diz que tem pés que se apressam para fazer o mal. Parece que há uma pressa em fazer o mal. E nem sempre essa pressa, quando é para fazer o bem, né? Quando é para fazer o bem, parece que vai devagarinho.
Se nós tivéssemos o mesmo empenho em fazer o bem como já tivemos em fazer o mal, as coisas seriam bem melhores. Ou não? Acredito que sim. Cada um tem que responder sozinho, né, essa pergunta. Mas o tempo que nós temos, a vida que nós temos, nós podemos sim nos direcionar em fazer a vontade de Deus, em seguir os caminhos de Deus. Eu lembrei da passagem do Salmo 73. Salmo 73 fala sobre uma questão muito séria, que é olhar para as pessoas e ver como os ímpios prosperam, ou como as pessoas aparentemente andam de uma forma não tão, digamos assim, exigente, e está tudo bem com elas. E esse texto conta a história, né, do salmista, e ele vai descrevendo o ímpio. Para eles parece que não há preocupação. Salmo 73, 4, o corpo deles é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Ele começa a invejar essas pessoas. E ele começa a pensar que não vale a pena ser justo, honesto. Versículo 13 diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Repare, irmãos, que se a gente começar a pensar dessa forma, mas eu estou buscando a Deus e parece que a minha vida não está melhor, tantos ímpios aí vivem melhor do que eu, ou tem mais coisas do que eu. E essa passagem que nós conhecemos muito bem, mostra que o salmista cai na realidade, quando lá no versículo 17 ele diz: atinei com o fim deles. Depois ele diz no versículo 18: tu os pões em lugares escorregadios. Ou seja, esses vão cair um dia. Aparentemente estão bem hoje, mas um dia eles vão cair. Já aqueles que servem a Deus, versículo 23, tu me seguras pela mão direita. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes em glória. O Senhor guia cada um de nós. Desde o início da liturgia nós falamos e cantamos algumas passagens que falam sobre essa questão do Senhor estar observando, do Senhor estar olhando, e assim guardando cada um de nós, dirigindo os nossos passos. E é essa a ideia que nós temos que ter em relação à vida. Que bom é estar junto a Deus. Ele é o nosso auxílio. Ele é aquele que nos conduz no caminho que nós devemos seguir. Temos falado muito a respeito da questão do poder de Deus em nós, irmãos. Parece que fica um pouco repetitivo, mas não há como não repetir. Um texto que ilustra muito bem isso é 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Aqui diz que pelo poder de Deus nos tem sido doada todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Talvez Deus e o poder de Deus não tenham nos dado tudo aquilo que nós queremos em relação à questão material, alguns sonhos, alguns desejos que nós temos. Mas a passagem diz que todas as coisas que nós precisamos para ter uma vida de piedade, de vida de piedade, isso tem sido doado pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. E parece algo tão difícil, né, irmãos? Quando nós falamos de vida espiritual, quem sou eu para ter uma vida espiritual grandiosa? Sou tão pecador. Falta-nos buscar mais a Deus, porque Ele não vai deixar de dar aquilo que nós realmente precisamos, que é essa vida com Ele. A gente fala, né, algumas vezes que o que nos preocupa muitas vezes está relacionado aos bens materiais,
E muitas vezes também o que as pessoas pensam de nós, vão falar de nós, a nossa posição, né, no mundo, na sociedade. E duas coisas que a gente tanto fica ansioso e preocupado com elas, de forma desnecessária. Primeiro, bens materiais, que são eles? São úteis, né? Mas se a gente colocar o nosso coração neles, um dia a gente tem mais, outro dia a gente tem menos. Às vezes a gente até passa necessidade. Então a gente vai viver infeliz. Em relação às pessoas, também outro problema muito sério. Um dia as pessoas elogiam, um dia as pessoas falam mal, um dia a pessoa gosta de você, de repente você não sabe se ela gosta, aí você acha que a pessoa não gosta, a pessoa gosta de você. É uma crise enorme. E o que é mais importante que deve estar guardado no nosso coração? É os bens espirituais e o que Deus pensa de nós, não é o que as pessoas pensam de nós. Se a gente começar a colocar essas questões na nossa vida como prioridade, né? Busca pelas bênçãos espirituais, em andar melhor no caminho. Quanto que eu consegui andar hoje no caminho de Deus? E o quanto as minhas atitudes agradaram, não ao próximo, mas a Deus. O que eu fiz, o que eu pensei, como eu andei, quanto isso agradou a Deus. E aqui diz, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade. Como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou, pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento dos caminhos de Cristo, pelo conhecimento da palavra. E assim nós vamos crescer no caminho do Senhor. Retém a instrução, Provérbios 4,13. Não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. A vida, podemos dizer que se resume no guardar os mandamentos, no amar a Deus, no seguir os caminhos de Deus, onde que andam os nossos pés. Eu gosto muito de uma mensagem do Salmo 1, que eu escrevi um texto resumindo uma pregação de um pastor chamado Carlos Orlandi. Salmo 1, que fala sobre a bem-aventurança, né, sobre o ser feliz. E como é ser feliz? E aí são 3 pontinhos, bem rápidos aqui. Primeiro, cuidando das companhias. Como começa o Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Companhia, onde eu estou sendo instruído, e não é necessariamente amigo que eu saio, né? Hoje em dia a gente quase não sai com ninguém, mas quais as pessoas que eu escuto, que eu paro para escutar, que me interessam, que eu sigo os conselhos. 2, cuidado com o que abastece o seu coração. E aí o texto diz, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, e nela medita de dia e de noite. E aí, irmãos, a gente realmente percebe, naquilo que eu falei no início, o que está na nossa mente, o que está no nosso coração, isso que vai nortear ou desnortear a nossa vida. Vamos nos queixar, estou desanimado, estou com tristeza, estou com isso, mas o que está abastecendo o seu coração? O que nós passamos horas fazendo? Aqui diz que o salmista tinha como prazer a lei do Senhor. Bem-aventurado esse homem, né, que tem um prazer na lei do Senhor. E por último, cuidado com as coisas imediatas. Aí ele fala a respeito de que esse homem bem-aventurado é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, sobre essa questão de que a ideia da vida
É um caminho longo, é um caminho que você tem que dia a dia percorrer, com esperança, confiança, que você vai sim, né, estar bem diante de Deus, vai conseguir, porque é exatamente nesse caminhar que podemos comparar a uma árvore que vai crescendo, que as suas raízes vão crescendo, e aí pode vir tempestade, o sol, ela vai continuar edificada ali, vai continuar firme, porque está firme na rocha, firme na terra, né, com as suas raízes. Retém a instrução, guarda os caminhos de Deus. Não vá onde o mal está, né? Não siga os exemplos dele, não faça o que eles fazem, mas afaste e busque a Deus, busque os caminhos de Deus. Buscar sabedoria. A gente lembra lá da passagem de Salomão, quando foi colocado para ele fazer um pedido e ele pediu sabedoria. Esse é o nosso pedido. Devemos pedir sabedoria a Deus, porque com sabedoria nós vamos alcançar muitas outras coisas a partir desse momento em que nós buscamos a sabedoria, nós alcançamos outras coisas, né? No caminho do Senhor nós alcançamos outras coisas. A história de José, nós falamos há pouco, algumas semanas na escola dominical, elas ilustram muito bem que a vida não é só de facilidades, mas a vida ela está relacionada a você cuidar dos seus caminhos, dos seus passos. José foi um homem que passou por todo tipo de situação, mas ele sempre foi no caminho. Foi um testemunho que ele deu na sua vida. E no tempo certo, Deus exaltou. Às vezes as dificuldades do caminho nos fazem realmente desanimar. E acredito que eu falei, não sei se foi domingo passado, sobre o Deus oculto. Para nós, às vezes, Deus está oculto. E é difícil, né? Como que eu vou caminhar se o meu guia não está falando? Mas eu não posso desistir. Porque mesmo oculto, à minha vista, Deus nunca está ausente. Deus está sempre presente. E aí eu estava lendo um outro livro, Timothy Keller, que fala sobre o sofrimento, e ele estava contando a respeito da história de José. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente já ir concluindo. Ele diz que a história de José prova que muitas vezes Deus não nos dá exatamente o que lhe pedimos. Ele nos dá o que pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Nunca devemos pressupor que sabemos o bastante para desconfiar dos caminhos de Deus, ou ficar amargurados com o que Ele permite acontecer. Pensa, irmãos, se José tivesse que tomar por conta própria, porque ele teve os caminhos, mas não foi ele, né? Agora eu vou pular nesse poço, agora eu vou me vender como escravo, agora eu vou para a prisão. Não, foi acontecendo, né? Às vezes o caminho é meio assim na nossa vida, as coisas vão acontecendo. E ele nunca iria por esse caminho. Mas vamos tentar comparar com o que o Timothy Keller disse aqui. E se soubéssemos o que ele sabe? Se José soubesse tudo, o fim da história, tá bom, agora é a hora de eu entrar no poço. Ah, agora, irmãos, vamos lá, vocês vão me vender. Não é? Tomaria esse caminho. Mas quem que está na direção é Deus. E nós não temos que questionar, não temos que pensar que sabemos o bastante para desconfiar dos caminhos de Deus. Nunca. Que essa é a dificuldade, irmãos. Anda nos caminhos de Deus, mas e quando o caminho de Deus parece que está te levando para um abismo, né? Aí, e agora? Mas anda nos caminhos de Deus. E mesmo quando Deus estiver oculto, porque aí você fala, esse caminho não está parecendo melhor, né?
Não desista, porque Deus está presente. Olha aqui a sequência, que bonito. Quando não enxergar o caminho, fique feliz, porque Deus é o seu guia. Quando a alma se abater em seu interior, Ele conhece seu caminho. Ele não deixará você afundar. Acima de tudo, fique junto ao trono da graça. Bonita essa frase, né? Quando não enxergar o caminho, fique feliz, porque Deus é o seu guia. Se temos a impressão de que não recebemos benefício nenhum ao tentarmos nos aproximar de Deus, tenhamos a certeza de que não receberemos nada ficando longe dele. Essa frase aqui é muito boa para aqueles que se afastam de Deus na hora da dificuldade. Por que muitas pessoas se afastam de Deus na hora da dificuldade? Porque ele tem a impressão de que não vai ter benefício. Não vai adiantar orar, não vai adiantar ir na igreja, está tudo perdido mesmo. Aí o que o autor diz aqui é o seguinte: se você tem dúvida a respeito de se vai adiantar ou não você buscar Deus nesse momento, uma certeza você pode ter, que não buscar Deus não vai adiantar nada. Afastar de Deus vai ser pior ainda, vai ser pior. Em Deus estamos sempre seguros, nos caminhos de Deus estamos sempre seguros. Um outro escritor chamado John Newton nos lembra, afirma para nós, e eu acredito que nós também vamos concordar com ele: tudo o que ele envia é necessário. Está falando de Deus. Tudo o que ele envia é necessário. Nada do que ele retém é necessário. Entenderam? Às vezes a gente quer algumas coisas, mas nós não recebemos. É porque não é necessário. Às vezes a gente não quer algumas coisas que nós recebemos, mas se ele enviou, é necessário. Tudo que ele envia é necessário. Nada do que ele retém é necessário. Tudo que nós temos e passamos é parte de nossa formação, vida e história. O que não aconteceu, não se concretizou, não era para acontecer. Não ajudaria em nada, não acrescentaria nada. Atrapalharia, né? Isso eu que estou dizendo aqui, que eu escrevi. Para terminar com John Newton, é difícil caminhar nas trevas, e estou falando de trevas, não trevas de pecado, é trevas de não enxergar o caminho. Irmãos, não podemos mentir, em muitas situações a gente não sabe o caminho. Qual decisão tomar? Qual a melhor decisão tomar? E aqui ele diz: embora as trevas me envolvam, como o Senhor é meu guia, minha parte é obedecer, e a dele prover. Então, qual que é a minha parte? Obedecer. E a de Deus? Prover. Lutarei em oração e ele agirá. Com Cristo no barco, eu rio, de rir, né? Eu rio da tempestade. Então, que Deus assim nos abençoe. Guarde o coração, guarde os seus pés. Quanto mais nós exercitarmos no bom caminho, mais nós teremos direção. Tem um outro texto que acho que eu não anotei aqui, nesses aqui, que fala a respeito da oração mesmo, o quanto a oração é importante nessas horas, que a oração ela é estar em intimidade com Deus, na presença de Deus. Quanto mais nós podemos ter essa intimidade, mais nós conheceremos o Senhor e os seus caminhos. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Somos gratos a Ti, porque somos dependentes de Ti, ó Deus, e não é para nós nenhum demérito dizer que nós não sabemos, muitas vezes, para onde ir, ó Deus.
porque o Senhor sabe melhor do que nós. Os seus caminhos, às vezes, não são os nossos caminhos. Os seus caminhos são melhores, os seus caminhos são santos, são verdadeiros. Ó Pai querido, nós carecemos da direção do Senhor, ó Pai, e que assim possamos dia a dia entender essa necessidade de cuidar, de vigiar os nossos passos, de ponderar cada um dos nossos passos, de lutar em não desviar nem para a esquerda nem para a direita, de ter passos firmes, e que nós nunca nos sintamos perdidos, porque perdido está quem não sabe onde está e nem para onde vai. Nós sabemos, ó Deus, que estamos com o Senhor e para o Senhor iremos, e que o Senhor Deus esteja nos abrindo os olhos, o coração, nos alegrando, ó Pai, com a Tua luz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.